Então, pessoal, vamos iniciar o painel de tecnologias digitais, né? Meu nome é Rafael Albuquerque, sou coordenador de dados de fiscalização de PDI na ANP e recebi esse convite de apresentar esse painel, e falar de inovação sem falar de tecnologias digitais hoje em dia é praticamente impossível, tá? Eu queria pedir licença para a gente fazer um painel um pouquinho diferente dos demais, né? Como a gente está falando de uma questão de tecnologia, né? A gente falou muito nos painéis anteriores sobre questões gerenciais, questões estruturais. Esse eu vou puxar um pouquinho, até pelo meu lado pessoal técnico, de apresentar um pouquinho das técnicas que são usadas, né? O que a gente tem de resultado dessa verba aplicada na indústria, tá? Então, o painel, a gente convidou 3 expositores aqui para falar um pouco de projetos relacionados a tecnologias digitais. Eu estou aqui com o Matheus, né, que é analista de dados na Wiki Brasil, o Leonardo, que é gerente de projetos da Shell, e o Jorge, que é engenheiro da ISQ Brasil, tá? Então, a gente vai começar com uma apresentaçãozinha rápida dos projetos deles e depois a gente vai discutir um pouco da ideia de tecnologias digitais no Brasil. Boa tarde. Eu vou começar pelo Jorge. O Jorge é engenheiro químico pela USP, com doutorado em engenharia química pela Unicamp. É engenheiro pesquisador, empreendedor, mais de 30 anos de experiência atuando em PDI e gestão de desenvolvimento de projetos, né? As áreas de atuação deles são diversas: materiais poliméricos, compósitos, modelagem, simulação e otimização de processos industriais. Programação computacional, desenvolvimento de sistemas, visão computacional, aprendizado de máquina, inteligência artificial, IoT e análise de dados e ciência de dados. Jorge, fala um pouquinho do projeto que a gente trouxe aqui para esse painel. Bom, boa tarde a todos. Esse projeto é um projeto em parceria com Galp, ANP, Aeron, ISQ e o FMC, Departamento de Ciência da Computação. É um projeto onde tem uma verba aportada na casa dos 18 milhões do Fundo de Pesquisa da ANP. E é um projeto para fazer monitoramento da perda de espessura de parede. Essa tubulação ela é proveniente da torre de destilação. Então tem a torre de destilação e, de acordo com a temperatura, eu tenho fracionamento e a saída de cada material extraído desse petróleo. E lá em cima na torre nós temos um problema que foi detectado e é um problema que não é visto, medido constantemente. E aí, o que foi feito? Lá em cima, mudou-se a estrutura de material, colocando um monel, então resolveu o problema lá em cima. Só que quando o material todo cai, nessa tubulação, todos os vapores contendo sulfetos, cloretos, eles caem, não aderem à parede da parte vertical da tubulação, mas a parte horizontal que fica embaixo, onde tem a condensação, sofre uma agressão muito forte da corrosão. Então ali tem toda a condensação, tem um spray de água e, formando esses gotículas, tem ali uma perda muito acentuada da corrosão. E esse material, essa parte, ela é trocada de tempos em tempos. Então a nossa ideia foi pegar essa parte de baixo e colocar uma malha de sensores usando uma técnica que é uma mistura de ultrassom e emissão acústica, chamada Acústico-Ultrasonics. Então eu tenho um sensor colocado, disposto ao longo de toda a tubulação, tanto no sentido radial como axial, e os sensores eles se conversam entre si. E com isso eu consigo fazer uma leitura a qualquer momento, a qualquer minuto, hora, da perda de corrosão que está acontecendo nessa tubulação. Tá? E aqui eu tenho uma figura que mostra como acontece. Então eu tenho um piezoelétrico que emite o sinal. Quando não há problema nenhum, o sinal vai à direita e à esquerda e é recebido perfeitamente. Quando ele tem uma perda de sinal. Então eu tenho depois por trás disso aqui é só uma simulação, só para
como acontece com a perda de sinal. E conforme isso vai lendo, nós temos um dashboard que está sendo montado e ele vai olhando para essa leitura, ela é feita a cada X tempo, vai fazendo um gráfico para mim mostrando como está a perda de espessura de parede. Então, uma coisa que hoje é feita uma medição a cada um mês, um ano, dependendo de cada empresa, eu posso fazer deixando automaticamente. Eu defino que vai ser feita a cada 24 horas. Então, eu tenho a leitura, no dia seguinte a leitura e vou montando o meu dashboard. Olha, está acontecendo isso. Então, em um ano ele teve 0,3% de perda de espessura. Mais um ano, 0,2%. Então, muitas vezes, essa parte aqui debaixo da minha condensadora, que é trocada em cada parada da refinaria, ele pode ser, não, está com a espessura excelente, deixa para a próxima, ou então deixa para uma parada intermitente. Tá? E quais são os produtos gerados desse projeto? Basicamente, são 3 saídas. Nós temos um projeto OEM, então nós temos os sensores que vão ser colocados. Esses sensores vão conversar entre si e vai ter um nosso produto. Ele é um produto com sensor escalável. Hoje no mercado eu tenho produtos que eu coloco no máximo 32, 64 sensores. Acabou? Tem que comprar outro equipamento. Nossa ideia é montar uma caixinha onde tem um sensor emissor e todos os outros receptores, mas o que é receptor também emite. E eu consigo colocar 1, 2, 8, 1024, quantos sensores forem necessários. Esse produto está sendo desenvolvido pela nossa empresa parceira. Aqui é uma parte feita pelo DCC, toda a parte de inteligência artificial, que coleta todos os dados da literatura, todos os dados de processo, mais dados de simulação. Esses dados estão sendo compilados e gerando os gráficos. Aqui é só uma demonstração de como funciona. Então eu tenho ali um gráfico diferente, são leituras diferentes de sensores diferentes. Tudo isso gerando um dashboard de acompanhamento em tempo real para orientação à tomada de decisão em relação à troca ou não daquela tubulação. E uma saída também, que só isso aqui já seria um outro projeto, é uma parte de gêmeos digitais. Nós temos aqui 2 gêmeos digitais que são saídas desse projeto. Então eu tenho ali a torre de destilação, os dados de processo, eu estou gerando um gêmeo digital desse processo e um segundo gêmeo digital que pega os dados de processo mais os dados dos nossos sensores. Esses dados vão dando em tempo real o que está acontecendo com a tubulação. Então quando você olhar para naquele momento, alguns minutos anterior, não é assim os dados do ano passado, o dado de um mês atrás, é o dado que está exatamente naquele momento. Tá? Então aqui é só ilustrando o que acontece. Aqui é uma perda de espessura revertida. Então eu tenho ali a superfície limite e eu consigo medir em cada ponto entre os meus sensores o que está acontecendo pela movimentação e perda de sinal, atenuação do sinal. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Jorge. O projeto envolve várias tecnologias digitais interessantes, né? A gente passou aí por internet das coisas, aprendizado de máquina, né? Então, além de ser um projeto interessante para a indústria, né, de refino, ele pode ser aplicado em qualquer outra tubulação que sofra de desgaste intenso, né? Eu vou passar então a palavra aqui para o Matheus. O Matheus é da WIC Brasil, ele é engenheiro mecânico da UF, com mestrado e doutorado em inteligência artificial pela COP. Tem 8 anos de experiência na pesquisa na indústria de óleo e gás, atuando em simulação computacional, gêmeos digitais, deep learning, visão computacional, processamento de linguagem natural e atualmente é cientista de dados na WIC Brasil, desenvolvendo softwares de EA para a indústria de óleo e gás. Matheus, fala um pouquinho do seu projeto aí para a gente. Opa. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde aí a todos, pessoal. Então, antes de começar a falar um pouco dos nossos projetos, eu gostaria de fazer uma breve introdução do que é a WIC Brasil. Deixa eu passar, por favor. Então, no ano de... Tá até aqui atrás, acho que eu tô na frente, né? No ano de 2018, pessoal, nós estávamos lá numa salinha na incubadora da UFRJ. Éramos apenas 3 pessoas, no caso, eram os sócios fundadores na época, desenvolvendo pesquisa na área de engenharia de poços para a Petrobras, tá certo? 6 anos depois, a gente conseguiu crescer um bocado, chegamos a 64 membros, 43 milhões no total de investimento na nossa empresa, isso ao longo de 16 projetos.
começamos, como eu falei, em engenharia de poços, mas a gente acabou escalando para outras áreas de atuação, como engenharia de reservatórios, elevação e escoamento, rocha digital, bioestratigrafia e alguns outros segmentos também. Pode passar, por favor. Bom, mas é importante ressaltar, e aqui é um apelo até para quem está na plateia, representando aqui as startups, que esse crescimento ele não foi linear. 50% desse crescimento ele se deu em 2023, onde nós tivemos nesse ano 20 milhões investidos em 9 projetos aquisitados. E é uma grande honra que dentro do ranking de verba de pesquisa aplicada da ANP, nós conseguimos chegar na 4ª maior investimento do país, né? Junto aí com a Petrobras, Halliburton, Petronas e a FMC Tecnologias. Isso para a gente é um orgulho muito grande e aqui abrir até um espaço de agradecimento à ANP. O nosso crescimento, boa parte do nosso crescimento foi muito importante essa aplicação desse tipo de verba. Pode passar, por favor. Mas agora vamos falar do que importa, não é isso? Um pouquinho dos nossos desafios. Eu selecionei 2 para falar bem rapidamente dentre aqueles 16, que são desafios que envolvem tecnologias como visão computacional, deep learning e processamento de imagens. Como nós fazemos pesquisa, sempre a gente começa a partir de algum desafio tecnológico bem complicado, né? Bem cabeludo. Então, é uma oportunidade para a gente crescer e desenvolver internamente tecnologia nessas grandes áreas aqui que estão, né, tão em voga nos dias de hoje. Pode passar, por favor. Bom, a primeira das nossas tecnologias, ela é um software chamado ImageLog Viewer. Basicamente aqui, ela é uma tecnologia que usa a visão computacional para interpretar imagens de paredes de poços. Então aqui eu vou ter que fazer uma breve explicação. Você tem um poço, então você desce um equipamento para tirar uma, entre aspas, fotografia desse poço. Eu falo entre aspas porque da mesma forma que um raio-x não é a fotografia dos seus ossos, essa imagem não é exatamente uma fotografia do poço. Estamos falando de imagens de ultrassonografia e ressonância, tá certo? Agora imaginem, são imagens enormes, nós estamos falando de algumas centenas de metros, onde, coitado dos geólogos, passam um bocado de tempo olhando aquelas imagens, circulando. Nossa, aqui tem uma fratura, aqui tem um vug, aqui tem uma textura laminar e por aí vai. É um trabalho que custa muito HH, de profissionais que poderiam estar muito bem fazendo outras atividades, agregando mais para suas empresas. Então nós construímos um sistema especialista que basicamente vai pegar esse tipo de imagem, aplicar visão computacional e classificar e identificar, né, aonde que estão esses tipos de estrutura, tá certo? Pode passar, por favor. Uma outra aplicação que é muito similar, mas aqui agora num outro contexto, né? A gente agora não está mais falando da parede do poço em si, mas a gente está falando de uma outra etapa, que é a seguinte: na hora que você vai perfurar o poço, imagina que eu estou cavando um buraco no chão, né? Eu pego e encho a minha mão de terra e jogo para trás. Essa terra que foi lá para trás, eu pego uma pequena amostra, boto numa lâmina petrográfica, por exemplo, né? E boto no microscópio. Para quê? Para a gente, né, os paleontólogos, né, eles vão atrás dos nanofósseis que aparecem naquelas lâminas. Por que isso importa? Análises geológicas tradicionais, elas dizem o que tem lá embaixo, mas elas são incapazes de dizer qual é a idade daquelas camadas. Então, esse tipo de profissional, eles vão identificar dentro dessas lâminas as espécies de nanofósseis que estão ali, e baseado na espécie eles conseguem rastrear qual é a idade geológica. Isso é uma informação ativa muito importante para as companhias e para os operadores. Agora é o seguinte, imagina que eu coloco um drone voando aqui, tiro uma fotografia de vocês, aliás, desse pavilhão inteiro, e cada uma dessas cabecinhas aqui é algum tipo de elemento que está ali. Por mais que seja uma imagem pequena, o campo visual é enorme, uma riqueza muito grande de estruturas. Então, estamos falando de repente, passar uma semana analisando uma única lâmina. Gente, é a mesma pegada, tá? A gente desenvolve, então, um outro sistema chamado NanoDiscover, que vai tentar automatizar ali a classificação e identificação desse tipo de espécie, tá certo? Pode passar, por favor. Tá, agora vamos falar dos próximos passos, né? Tudo isso que a gente está falando são resultados de pesquisa que nós fazemos, como eu mostrei lá na frente, e para onde que nós gostaríamos de ir, né? Então, hoje, como que a gente faz? A gente ou desenvolve para as operadoras metodologias, modelos, ou então softwares propriamente ditos, já empacotados, prontos para uso. Vamos falar na nossa linguagem, né? Um TRL um pouco mais alto, mas
a gente não está ainda nessa etapa com um software para o mercado, né? Então, para o futuro, o que a gente vislumbra é entender junto com as operadoras como que a gente poderia trazer esse tipo de aplicação, concebendo desde o início do projeto. Isso é muito importante se falar. Não é no final, quando a tecnologia e o TRL já está elevado, que você tem que começar a pensar de como é que vai para o mercado. É desde o início, junto com a operadora, como que vai levar isso para o mercado, para a gente trazer basicamente 3 tipos de interação com a operadora. A primeira é óbvia, isso indo para o mercado, é a divisão de royalties, né? A segunda, que acredito ser mais atrativa para as operadoras, é justamente o quê? É você continuar o desenvolvimento dessa aplicação, fazendo a manutenção desse software, e a operadora sempre vai ter a sua aplicação sempre funcionando, sempre rodando, e essa aplicação ela vai estar tratando de algum problema de negócio da operadora que vai trazer um ganho financeiro, às vezes muito mais interessante do que os próprios royalties, que não é o core business dela, né? Não são empresas de software, né? E o terceiro ponto que seria interessante para a nossa interação além da manutenção, a atualização desse software, novas features. Então, imagina, a operadora ela começa investindo nesses softwares, tem uma primeira versão, vai para o mercado, divide royalty, vai continuar fazendo a manutenção, mas também vai ser atualizado, de repente aumentando o escopo de atuação desses softwares. Então, isso daqui é uma das coisas que a gente pode conversar já já. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Você mencionou aí as operadoras, então vamos falar um pouquinho, ver um pouquinho da visão das operadoras sobre os projetos, né? Falando aqui com o Leonardo Machado, da Shell, que é graduado em Engenharia de Materiais pelo IME, com mestrado em Análise Estrutural de Poços pela PUC-Rio, 6 anos de experiência como Drilling Supervisor e Driller Engineer na Petrobras, seguido por 4 anos como pesquisador no SEMPES e 5 anos liderando os projetos de P&D. Também na área de perfuração e poços, só que agora na Shell. Atualmente, ele gerencia projetos de IA no Digital Hub da Shell. Estuda estatística, machine learning e IA desde 2016 e é entusiasta do tema. Leonardo, acho que vai ser bem interessante para a gente fechar aí essa visão aí. Você falar um pouquinho de um projeto seu e o porquê que você escolheu esse projeto. Tudo bem, gente. Como ele falou, eu trabalho na Shell. Atualmente eu sou gerente de projetos na parte de pesquisa para o nosso Digital Hub, que basicamente trabalha com projetos de inteligência artificial. Então, eu vou começar aqui bem do básico. O que é um poço de petróleo? Um poço de petróleo, basicamente, é um buraco. Quando aquele buraco está mal localizado, ele está no meio do mar, com uma lâmina d'água de 2.000 a 3.000 metros de água, e a gente tem que depois atravessar uma camada de sedimentos aí que vai variar entre 3.000 a 4.000 metros aqui no Brasil. Lá no Golfo do México a gente tem um cenário muito mais desafiador do que isso daí, porque os sedimentos eles são mais mal comportados. E a gente pega e extrai aquele petróleo e manda para as refinarias para poder virar combustível para a gente e virar plástico para a gente poder utilizar no dia a dia. Então, o que acontece? Pode continuar. O que acontece? Para a gente é fundamental saber quanto que aquele poço de petróleo vai produzir ao longo do tempo. Tradicionalmente, a indústria de petróleo ela utiliza métodos baseados em engenharia. O que a turma da inteligência artificial faz? Ela vem, tenta passar uma borracha naquilo e propor métodos baseados em estatística, porque a inteligência artificial é baseada em estatística. É óbvio que isso não vai funcionar sozinho. Então a gente tenta casar engenharia com estatística. Então a gente tenta usar os dados para poder prever o futuro. E por que a gente quer prever o futuro? Porque a gente quer atuar hoje e dobrar o futuro de acordo com a nossa vontade. Aqui, no caso da empresa de petróleo, ela quer produzir o máximo de petróleo possível, no menor tempo possível, para ter o máximo de fluxo de caixa possível. Porque a gente sabe que o petróleo tem um prazo de validade. Então a gente quer produzir o máximo de petróleo no dia de hoje. Pode passar, por favor? Então é o seguinte, a gente quer então prever o futuro. Além de prever o futuro, a gente quer também fazer o quê? A gente quer utilizar métodos estatísticos que, ao invés de baseado no achismo, você alterar uma variável e ver qual é a consequência daquela variável em outra variável, ou seja, se eu injetar água, quanto de óleo que eu vou produzir? Porque, para quem não é da área de óleo e gás, basicamente
para você empurrar o petróleo, empurrar o gás, você injeta água ou alguns outros fluidos mais trabalhados. Então, a gente pode utilizar métodos de engenharia ou então a gente pode usar inteligência artificial para olhar o dado e tentar ver o que a gente extrai estatisticamente dele. Então, a gente usa um negócio chamado causalidade. Isso é algo super recente na parte de machine learning. Então, eu consigo estatisticamente ver se aquela variável que o meu especialista apontou para mim realmente interfere no processo ou não, ou se é uma mera coincidência, tá? Então aqui eu estou tentando mostrar isso. Aqui basicamente a gente está querendo fazer o quê? Deixa eu inspecionar esse campo de petróleo e ver quais são os poços que estão realmente conectados. A gente tem várias formas de fazer isso daí. A gente pode usar uma imagem sísmica, que basicamente é muito parecido com o ultrassom. Você passa um ultrassom, só que uma imagem sísmica ela é feita por um monte de barco. Aquele som é transformado em imagem e ele vira uma imagem do teu underground, do teu subsolo. Com inteligência artificial a gente não faz isso. A gente pega os dados de produção e basicamente os algoritmos eles fazem o quê? Eles tentam localizar aonde uma variável interferiu na outra. Então, aonde a tua injeção de água empurrou óleo. Beleza? Então, a gente está oferecendo para a operação uma nova fonte de dado, que é o dado corrente, que é o mais produzido, que é o próprio dado da operação, o dado da vazão do poço e de outros sensores que são instalados no poço. Aí pode apertar aí para continuar. Por favor, passar. Pode passar. Eu acho que ele não viu. Então, pronto. Não, aí ele passou demais. Volta. Então, uma vez que a gente tem essa rede de poços interconectados e que a gente consegue modelar a resposta que cada poço interfere na do outro, a gente quer entregar isso daí para um algoritmo. Tá cheio de algoritmo aqui. A gente entrega para um outro algoritmo que é especializado em achar máximos e mínimos de função. Então, pronto. Foi muita ciência para chegar no seguinte. Eu quero maximizar meu fluxo de caixa, minha produção de petróleo, e eu quero poluir o mínimo possível enquanto eu estou fazendo esse processo. Então, por causa de uma necessidade de negócio, a gente fez essa jornada toda, a gente faz toda essa jornada com a inteligência artificial. A gente não usa inteligência artificial pelo prazer de usar, que nem está sendo muito propagandeado na mídia hoje em dia. A gente usa para poder ganhar dinheiro. E se não ganhar, a gente vai usar outra ferramenta, certo? Agora, por que eu escolhi esse projeto aqui? Porque esse projeto é uma parceria. Mais uma vez, a gente agradece a ANP que promove esse uso de verba de obrigação para poder sustentar a pesquisa no Brasil. Isso daqui é uma parceria com o Unicamp, com um laboratório específico de lá. E esse daqui é um dos poucos projetos que você vê a universidade levando um conhecimento do zero até outra ponta, que é a ponta de utilização. Atualmente, nesse processo aqui, a gente tem, eu digo seguramente, o que tem de mais moderno em prever o futuro e o que tem de mais moderno em estudar interferência de uma variável na outra. A gente ainda vai montar essa rede aqui e entregar para o algoritmo de otimização. A gente pretende fazer isso daí dentro dos próximos... tem que ser antes de 3 anos, porque a gente tem que entregar valor para o negócio. Mas esse grupo da Unicamp, o nome do laboratório é Recode, a gente participa dessa jornada com eles. Eu digo com tranquilidade que eles são o que tem de mais avançado no mundo em prever o futuro e fazer descoberta causal para campo de petróleo. Eles foram o primeiro grupo do planeta a publicar um paper com dados reais nisso. Muita gente usa dado artificial para poder gerar resultados bonitos e publicáveis, mas eles utilizam dados da vida real, dados coletados do campo, e a gente consegue trabalhar bem essa parte de prever o futuro e descobrir a interferência de uma variável na outra. E a beleza dessa parte de descoberta causal e prever o futuro é que isso é altamente espalhável por qualquer tipo de indústria, porque o algoritmo ele não sabe que aquilo é um poço de petróleo, ele sabe que aquilo lá é uma série temporal, que é basicamente valor ao longo do tempo, e a descoberta causal é a mesma coisa. Então, se você quiser, por exemplo, eu quero saber se essa variável aqui, se a temperatura afeta a corrosão. A gente sabe que afeta, mas a gente consegue fazer um teste estatístico e ver se está afetando pouco ou muito naquele processo. Então, isso daqui é altamente escalável para várias empresas. Inclusive, eles têm linhas de pesquisa na área de healthcare, na parte de saúde, etc., que eles utilizam as mesmas técnicas para fazer previsão do futuro e estudo de causalidade. Tá certo? Beleza, obrigado, Leonardo.
É excelente aí a apresentação, a escolha também e vale destacar aí o ponto, né, o porquê que você fez essa escolha. Na sua opinião, quais são os pontos fortes e o que falta para o Brasil se tornar um protagonista no desenvolvimento de tecnologia digital? Tá certo, eu vou dar a minha visão pessoal, vou tentar me manter neutro aqui porque eu estou representando a Shell e eu vou começar pelos pontos fortes, tá certo? Em primeiro lugar, o Brasil ele tem boa capacidade técnica espalhada ao longo de poderia falar de alguns diamantes ao longo do território brasileiro. É fato que o mundo já percebeu que inteligência artificial e mercado digital vai ficar cilado, a pesquisa de ponta, a inovação de ponta, ela vai ficar cilada em alguns produtores disso, são as Big Techs e algumas instituições acadêmicas, tá certo? Nós temos algumas instituições acadêmicas aqui que conseguem trabalhar IA de ponta. A gente não tem nenhuma Big Tech, isso não é segredo. Mas a gente tem material humano que consegue performar tão bem quanto a força de trabalho que existe fora do país. A gente compete em pé de igualdade com a Europa, Estados Unidos, não na quantidade que precisa, mas na qualidade, tá certo? Além disso, verba, dinheiro para investimento em pesquisa é algo escasso no mundo, atualmente. E nós temos vários programas de fomento aqui no Brasil. Do mesmo jeito que a gente tem o programa de fomento da Lei do Petróleo, a gente também tem o programa de fomento da eletricidade, o programa de fomento das empresas de informática que produzem eletrônicos no Brasil. A gente também tem a Embrap, que é um outro tipo de fundo, que ele entra junto com a empresa, tendo ela verba de fomento ou não, que ajuda a diminuir o investimento. Então, assim, a gente atualmente, mesmo passando por guerra, pandemia, crise, a gente ainda tem esses programas de fomento atuando. E a regulação não mexeu nesse orçamento. Esse orçamento ele se manteve intocado. Então, verba a gente tem para fazer. Tá? Outro ponto que eu também ressaltaria que é forte aqui é que isso é uma vantagem. Nós conseguimos trabalhar bem no mercado de inovação digital. É diferente de um mercado que necessita muito de infra. Qualquer um pode pegar um computador, acessar o seu recurso na nuvem e rodar um algoritmo o mais moderno possível. Então, eu diria que a gente tem essas vantagens aí, que elas estão mais na parte técnica e na parte não técnica, essa parte da nossa verba, que realmente é uma boa verba. A gente tem uma boa verba disponível. Agora, os pontos fracos. É um país burocrático, tá? Então, não é todo mundo que quer empreender, porque é difícil você sobreviver, dada a quantidade de regras, tributação é muito complicado. Então, assim, para você fazer a tua atividade fim, você tem que ter todo um time não técnico ali para poder fazer o teu negócio acontecer. Você tem que ter advogado por trás de você, você tem que ter tributário, etc. Isso tudo aumenta o custo. Então, a regulação, ela é complicada. Eu não estou falando aqui regulação de P&D, estou falando regulação para o cara se tornar um negócio. Tá? Eu acho que isso daí é a pior parte que tem. E também, insegurança jurídica, etc., é muito complicado, porque o passado ele acaba sendo revisado o tempo todo. Então, isso atrapalha mais a nascer a inovação com a empresa. Mas para a inovação acadêmica, a gente tem mão de obra, etc. O que precisa melhorar é a forma como a academia se apresenta para a empresa e vice-versa. Porque precisa ter uma sinergia para resolver problemas da vida real e não problemas teóricos, entendeu? Perfeito. E você, Matheus, o que você acha aí de ponto forte e de coisas que poderiam melhorar para o desenvolvimento de tecnologia digital no Brasil? Concordo plenamente que o ponto mais forte é que a qualidade dos profissionais, a gente está falando aqui de empreendimentos, né, associados a pesquisas aplicadas, que estão associadas às universidades, é inevitável fazer essa associação. Nós não perdemos, tá, a nível de pessoas, quando você compara com os principais países, né, que estão ali nas pontas do desenvolvimento dessas tecnologias. Isso daí, eu acho que principalmente quem teve a oportunidade de ter uma experiência acadêmica lá no exterior, sentiu isso de perto. De repente, o máximo à distância a nível de recurso do laboratório, mas a nível do pesquisador e da pesquisa em si não perde tanto. Eu acho que um desafio interessante é uma barreira cultural que ainda existe dentro das universidades,
sobretudo associado, de repente, a alguns grupos de pesquisa, em, de repente, se manter distante de problemas práticos, né? Então você acaba que está pegando grandes cérebros, estão trabalhando em grandes problemas hipercomplexos, mas que não estão necessariamente inseridos dentro de um contexto comercial aplicável da vida real. Eu acho que essa daí é uma barreira. Jorge, quer acrescentar alguma coisa? Pessoal, fica um pouco complicado, já que os dois disseram quase tudo. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que, de acordo com a medição do IMD, o Brasil, de 67 países que foram ranqueados, o Brasil é a posição 62. Ou seja, nós temos aqui pessoas, estudantes, desenvolvimentos, academias, um monte de empresas, e mesmo assim, pasmem, as maiores notas do Brasil foram a parte de investimento governamental, e nós temos muito pouca divulgação do que nós estamos fazendo. Ou seja, isso acaba gerando um ponto negativo, que é o não crescimento. Tem produto, mas esse produto teórico não vira um produto prático. Ou muitas vezes esse produto ele acaba sendo incorporado por uma outra empresa. Então a tecnologia nacional ela acaba se transformando parte de uma tecnologia internacional. Então tem-se a ideia, desenvolve-se a ideia e o produto some aqui. Por quê? Porque ele é incorporado por um outro. Então, ao mesmo ponto que nós temos excelentes pontos positivos de investimento, de ANP, de fomentos, nós temos um ponto que o produto para. Aí chega o nosso ponto negativo. Esse produto ele não vira um produto nacional de mercado. Ele passa a ser um produto englobado em outro produto. É interessante. Eu queria ressaltar aqui um ponto que o Leonardo e o Matheus falaram sobre a questão de especialistas, né, que foi um destaque comum. Matheus, o que você acha que precisa ser feito para manter esses profissionais atuantes nessas empresas, né, após a vida acadêmica deles, né? O que você acha que está faltando? Essa pergunta é ótima, porque por mais que o foco do painel seja as tecnologias, é inevitável a gente, né, não pensar no aspecto das pessoas que estão por trás do desenvolvimento dessas tecnologias. Pessoal, o que segura as pessoas nos locais onde se realizam as pesquisas é o ambiente, é a cultura. Então, imagina, no dia a dia de trabalho você já está encarando desafios enormes, porque a gente está falando de pesquisa onde os caminhos das soluções não são claras, a gente volta e meia tem que testar várias rotas. Boa parte do percurso é frustrante, então se o ambiente não for propício para aquela pesquisa florescer, fica muito complicado. Para tornar isso um pouco mais prático, né? Você tem que ter um time forte, você tem que ter um time onde um realmente ajuda o outro, um ambiente de acolhimento. Você tem que instigar o seu time a se desenvolver e se capacitar. Então, é natural que numa empresa que faça pesquisa você tenha muitos mestres e doutores, mas não necessariamente todos ali estão, né, na pós-graduação. Pelo menos na Wiki Brasil, uma das piores conversas que eu tive, né, com o meu chefe foi: e aí, Matheus, como é que tá aí o doutorado? Tá acabando, não tá? Já faz um tempo que eu tive esse tipo de coisa. Então, quer dizer, eu tô num ambiente onde a liderança te instiga a você melhorar tecnicamente. Então, é um ambiente propício, fica mais difícil desse tipo de profissional, com esse tipo de perfil, querer sair, por exemplo, para fora do país. Mas aí também vale um ponto, né? Se você está falando de um ambiente de acolhimento e o sonho desse profissional for realmente trabalhar lá fora, como já aconteceu aqui na Wiki, fazer o quê? A gente até ajuda. Tivemos até 2 agora, que um queria ir para Portugal para concluir seu doutorado e o outro quis ir para a Alemanha. Fazer o quê? A gente ajudou, temos os nossos contatos, nossas conexões com esses laboratórios, fizemos a ponte e a relação com esses profissionais mudou. Eles de fato estão lá fora, mas continuam interagindo com a gente. Então é o seguinte, pesquisas são feitas por pessoas para outras pessoas. Quer manter os seus profissionais aqui? Cuide das pessoas. Não, perfeito. Jorge, como é que a gente faz para evitar a fuga de cérebros do Brasil? O Matheus respondeu muito bem. Não é só o salário que é importante. Todo meio que nós estamos, que todo pesquisador se encontra, ele é de extrema importância. E uma coisa que hoje muitas vezes acaba fazendo com que pessoas queiram sair seria a desburocratização de algumas coisas que nós temos. É tudo muito burocrático.
Então você quer fazer uma coisa, eu vou dar um exemplo simples aqui. Eu preciso fazer eu tenho um trabalho num projeto e eu preciso de um aluno de doutorado. Eu tenho que fazer, muitas vezes, um convênio com a universidade, passar por uma Fundep, passar por uma fundação, por não sei o quê, para conseguir ser um doutorado para fazer o trabalho comigo através da universidade. Então, se eu conseguisse um link mais rápido de conseguir trazer, mesmo que seja um professor direto para o projeto, sem ter que passar por N instâncias dentro de uma universidade, isso traria um conforto muito maior, uma agilidade muito maior. Que muitas vezes eu não preciso, pessoal, não me entendam mal, eu não preciso da fundação como um todo, eu preciso daquele profissional naquele instante. Mas o processo burocrático faz com que eu passe por 3, 4, 5, 8 instâncias. Isso demora a assinatura de documentos, eu acabo tendo um tempo precioso sendo desperdiçado. Tá? Leonardo, os seus projetos, os projetos que você gerencia, você chegou a lidar com problemas de perda de pessoal, alguma coisa assim? Sim, porque, bem, no meu caso, assim, a rotatividade é muito alta, mas tanto nas empresas de software quanto na academia, tá certo? O pessoal da academia, na minha experiência, eles ficam mais sossegados quando eles têm longevidade nos projetos, porque o que motiva eles é menos assim salário. Eles querem construir currículo, muitos deles querem fazer prova para alguma academia, para alguma universidade, etc. Então, assim, para eles não migrarem para o mercado, eu acho que basta mais uma segurança de que os projetos vão ser longevos. A gente consegue fazer isso com verba da ANP, tá certo? Mas, assim, não tem verba da ANP para tudo que é indústria. Então, isso é um problema. Por exemplo, não existe verba da ANP para automobilística. Os projetos são pequenos. Eu não sei como é que está a pesquisa na parte de automobilística. Tá? Na parte de óleo e gás a gente consegue dar uma longevidade. Agora, nas empresas não tem jeito. O cara vai para o mercado, ele começa a pagar conta e aí ele sente o poder que o dinheiro tem no bolso dele. Então, não tem jeito. Os salários eles teriam que aumentar. Mas isso é uma demanda de mercado. O salário não vai aumentar porque se quer. Talvez se a gente conseguisse tirar dinheiro da burocracia, ou seja, um monte de contador, um monte de advogado, etc., para deixar mais na mão do pessoal que está trabalhando na parte técnica, talvez isso pudesse acontecer de forma mais competitiva. Porque, assim, uma pessoa lá no Vale do Silício, um técnico ainda está ganhando $200 mil por ano. Não tem condição de competir com um salário desses. E agora o mundo globalizado, o pessoal está trabalhando sem acordos formais, eles ganham $100 mil por ano, então não tem como competir com isso. Depois que o cara sai da academia, vai para o mercado, experimenta pagar imposto de renda, a mente dele muda. Então eu acho que o atrito, a rotatividade maior está nas empresas, sim. Principalmente nas startups. Muda muito, é uma startup contratando a outra, etc. Se você pega uma empresa grande, tipo Accenture, Microsoft, elas têm mais estabilidade porque elas têm um plano de carreira sedimentado. Mas as startups, elas canibalizam muito funcionários uma das outras, entendeu? Acho que tem um ponto em comum aí em relação à estrutura, né, do mercado no Brasil, né? A falta de uma grande empresa de tecnologia, né, para poder manter esses profissionais, né? É bastante interessante. Jorge, eu vou passar para você a última pergunta aqui. Em relação à cláusula, né, de P&D, eu acho que todos comentaram bastante da importância da cláusula, mas tudo que é bom pode ser melhorado, né? Em relação específica à tecnologia digital, né? As fintechs, o que a gente pode fazer, né, para aumentar esse portfólio de tecnologias digitais dentro dessa verba específica da cláusula de P&D? Bom, essa pergunta, só o conteúdo da pergunta já dá uma dissertação de mestrado, né, porque ela é muito ampla. Hoje, aqui no Brasil, nós já temos bastante cláusulas de investimento, cláusulas boas, mas ainda existe uma falta de integração entre startups, ICTs, laboratórios. Um exemplo bem próximo de muitos projetos. Eu tenho uma verba alocada para X. Eu não posso pegar essa verba e mudar. Eu preciso daquilo, mas muitas vezes eu não consigo fazer a mudança. Então,
Se tivéssemos uma abertura maior, uma cláusula que permitisse que, de acordo com a necessidade, você conseguisse abrir aquela verba e aplicá-la em outra área, em outro pesquisador, em outra universidade, acho que isso deixaria tudo muito mais fácil, muito mais simples. Não só isso, quando nós falamos aqui, eu tenho, por exemplo, no caso de uma startup. Hoje, nós temos um desenho que é a startup em desenvolvimento junto com o ICT, junto com uma empresa. Quando chega um ponto, numa cláusula de contrato, a empresa fica com 50% da EPI e os outros 50% são divididos pelas outras empresas. Então, se isso tivesse uma mudança, ou seja, chegou ao final, tem que virar produto, esse produto, aí sim ele passa a ser um produto patenteável com os integrantes, a startup ficaria com o ônus da produção do produto que foi gerado. Então, como isso não acontece hoje, muitas vezes a startup tem um produto gerado no final, um produto excelente, mas ela não tem saída para esse produto. Ele acaba sendo engavetado. Então, se nós tivéssemos assim cláusulas, até mesmo a posteriori, ao término do projeto, que falasse, olha, chegou num produto, o produto é comercializável, foi testado, foi provado, legal. Tem mais uma verba aqui de X para operação por 2 ou 3 anos, que ainda é uma verba proveniente de P&D. Isso daria um fôlego para a empresa, para a startup, para o ICT, conseguir fazer o produto realmente vir a mercado. Eu acho que essa questão foi abordada, inclusive, nos painéis anteriores, né, sobre a detenção da propriedade intelectual, né, e qual a importância disso para as empresas. Leonardo, o que você acha que pode melhorar, né, nesse sentido da cláusula? Bem, eu estou do lado da operadora, né? Então eu estou do lado que compra o serviço, no caso de pesquisa. Olha, a operadora ela é avessa ao risco. Então tem que buscar o que na cláusula traz risco para a gente. Não vai adiantar tentar empurrar a startup para as operadoras, que esse movimento não vai ser natural se não tiver uma diminuição do risco. Tem algumas formas de diminuir esse risco. Por exemplo, a aprovação de projeto. É feito para infraestrutura, então de repente para startup você abriria uma sessão dessa para a gente poder trabalhar mais com startups, porque as operadoras são avessas ao risco. Eu trabalho na Shell, mas eu tenho colegas em várias operadoras. Eu sou ex-funcionário da Petrobras, sei como é que funciona lá dentro, então assim, não tem jeito, vai ter que diminuir o risco. Então, eu sugeriria ver como se faria para poder dar uma pré-aprovação para trabalho com startups. Eu acho que o projeto NAVE caminha nesse sentido, né? A gente já está lançando, né, a verba alocada no projeto, ela é pré-aprovada, né? É uma antecipada, né? Quitação antecipada dessa verba. Então, assim, a gente pode esperar que a resposta já vem em curto prazo. Matheus, e na sua visão, o que você acha que a gente pode fazer, né, mudar na cláusula de P&D para fomentar um pouquinho da tecnologia digital? Perfeito. Agora eu estou do outro lado, né? Então, sendo bem pragmático, tá? Do ponto de vista da startup, obviamente as verbas de fomento, elas não podem nem têm a vocação para permitir com que as startups obtenham lucro. Isso aí eu acho que está todo mundo de acordo. Agora, a maneira como você usa esse tipo de verba, né, as rúbricas, então poderia ser um pouco mais maleável para alguns outros tipos de custo, porque querendo ou não ainda é uma empresa. Então existem custos indiretos associados à startup, em que a verba, por exemplo, da ANP, não, né, pelas normas, não permite a aplicação. Se tivesse essa flexibilização, sobretudo para as startups que estão nos seus early stages, né, seria muito interessante para fomentar todo o ecossistema de inovação do país. Não tenho dúvidas em relação a isso. Um outro ponto seria, de repente, por parte da ANP, incentivar as operadoras em relação às contrapartidas, né? Então, imagina, você é uma empresa, novamente, principalmente para as startups de early stage, você vai desenvolver algum tipo de projeto com uma grande operadora e você tem que dar uma certa contrapartida. Inviabiliza para muitas empresas essa questão. Então, é claro, se a ANP pudesse pensar em algum mecanismo para incentivar as operadoras a aliviar essa questão da contrapartida, eu tenho certeza que isso ia também ajudar a florescer o ambiente de inovação.
Perfeito, Matheus. Pessoal, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que o painel foi ótimo, a conversa passou pela parte técnica, né? Vocês apresentaram os projetos bastante interessantes e a gente acabou puxando depois uma parte mais gerencial da coisa, né? O que a gente pode mudar nesse cenário, né? A gente pensar sempre no futuro, né? Quando a gente fala de inovação. Eu queria também informar, né, que a apresentação de hoje ela vai estar disponível no site da ANP, no YouTube, no canal da ANP a partir de amanhã. A apresentação de ontem já está lá e a gente consegue isso graças a EPBR, que gentilmente, né, proporcionou essa gravação para a gente. Então, a gente queria fazer um agradecimento formal. Pessoal, o painel do TIP volta amanhã às 10h30. Espero ver vocês aqui todos. Obrigado pela presença novamente.